Graça e paz, meus irmãos e irmãs e meus amigos. Hoje, dia 16 de abril, uma terça-feira. Deus abençoe a sua terça-feira, Deus abençoe o nosso dia, no nome de Jesus. Nós vamos pensar hoje, na nossa devocional, num texto de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 18, que diz assim: Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhes dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Amém. Meus irmãos, esse versículo que lemos, esses 3 versículos que lemos, fala da parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. É uma das parábolas mais conhecidas do nosso meio. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Existem vários hinos que retratam essa parábola. Eu queria pensar com os irmãos sobre algumas fases da vida do filho pródigo. É que, nesse sentido, o filho pródigo somos eu e você. Todos nós somos o filho pródigo. Esse rapaz, ele tinha tudo que um ser humano deseja ter. Ele tinha um bom pai, ele tinha uma boa casa, ele tinha comida e ele vivia a melhor fase da sua vida, que era ao lado do pai, que era na casa do pai. Contudo, ele não conseguia perceber que ele estava no melhor lugar, que ele estava aonde ele devia estar, que ele era feliz. E por ele não perceber, ele pede parte da herança, né? No versículo 12, ele pede a parte dos seus bens para fazer o que ele quisesse da parte da herança. Comigo e com você, muitas vezes acontece isso. A gente está bem, a gente está feliz, contudo, muitas vezes a gente não percebe que está feliz e que está bem. Tem um ditado que diz que sempre o jardim do vizinho é mais verde do que o nosso. E tem uma certa verdade nisso, porque a gente olha e acha que a vida do outro é melhor, que o jardim do outro tem mais flores, e a gente começa a desejar algo, sendo que a gente é feliz e não sabia. O filho pródigo pede parte da sua herança e ele vai gastar tudo quanto ele tem de uma forma desenfreada. Agora ele está vivendo uma fase que ele acha que está feliz, que ele acha que está bem, mas na verdade é uma grande furada. Ele está gastando com prostituição, ele está gastando com jogos, ele acha que é a melhor fase da sua vida, mas na verdade ele está vivendo a pior fase da sua vida. E não é assim que acontece conosco. Algumas vezes, por causa do orgulho e da soberba, a gente acha que algumas coisas são os melhores prazeres da vida. A gente acha que algumas ilusões são as melhores coisas que um ser humano poderia desejar e poderia ter. E por isso que alguns se sobejam nesses prazeres. Às vezes é o dinheiro, às vezes é um statusinho para empinar o nariz. E quantas pessoas, meus amigos e meus irmãos, que têm andado de nariz empinado, em cima de um salto, achando que são os melhores, que vivem a melhor fase de suas vidas, e na verdade o coração distante do Pai, distante da casa do Pai, distante da presença do Pai, e vivem uma fase de furada, vivem uma fase terrível, mas não consegue perceber, infelizmente. O filho pródigo, ele gasta tudo quanto ele tinha. E o texto diz que vem naquela região uma grande fome. Depois que ele consome tudo, no versículo 14 do capítulo 15 de Lucas, depois que ele consome tudo, vem sobre aquela região, sobre aquele país, uma grande fome.
E aí ele já tem gasto tudo, ele começa a passar necessidade. E é nesse momento onde ele entra numa fase em que ele olha para um lado, olha para o outro, não tem amigo, não tem ninguém. Por quê? Porque o dinheiro acabou, porque o glamour acabou, porque o status acabou. E agora ele está sozinho, com fome, passando necessidade. E ele procura um cidadão daquela região, pede um emprego, e ele arruma um emprego para cuidar de porcos. O que para ele, para as pessoas da terra natal desse jovem, era um motivo de muita desonra, mas é o que tinha. E o texto diz, meus irmãos, no versículo 17 do capítulo 15 de Lucas, que aquele homem, ele desejava comer as alfarrobas. Você veja em que estado esse jovem se encontrava, que fase da vida ele estava. No versículo 16 do capítulo 15 diz que ele desejava comer as alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. E nesse momento ele olha e ele faz uma reflexão sobre as besteiras que ele tinha feito. Ele disse: olha, eu deixei tudo quanto tinha lá na casa do meu pai. Os servos do meu pai, eles comem pão com fartura, e eu estou aqui, eu não tenho nada. E ele começa a fazer uma reflexão das bobagens que ele fez. Ele começa a perceber as besteiras que ele fez, e nesse momento a ficha cai. Nesse momento a soberba, ela é esmagada pela realidade. Nesse momento a prepotência, ela é esmagada pela realidade. E aí ele diz: eu vou voltar, vou baixar o meu nariz, vou me arrepender e vou pedir perdão ao pai. E é o que ele faz, ele volta para a terra do seu pai, pede perdão, o pai o abraça, manda trazer vestes limpas, aliás, as melhores, manda trazer sandálias, manda trazer um anel para pôr no dedo do jovem, e ainda mata um bezerro gordo e festeja o filho que estava perdido e que agora foi achado. Por conta da humildade que esse rapaz tem de reconhecer as besteiras que tinha feito e pedir perdão ao pai. E agora ele entra numa próxima fase da vida dele, que é uma fase onde ele está recebendo o perdão do pai, onde ele está recebendo o acolhimento do pai, onde ele está sendo recebido pelo pai e voltando ao lugar onde ele nunca deveria ter saído. Eu quero finalizar a nossa devocional de hoje dizendo para você que não importa a situação em que você esteja, não importa qual fase da vida você esteja passando, se você está vivendo alguma das fases que foram citadas aqui nessa parábola, o que importa é que você precisa estar com o Pai. Você precisa estar na presença do Pai. E esse Pai é o Senhor Jesus. Ele quer guiar os nossos passos. Ele quer que a gente trilhe os passos que Ele preparou para cada um de nós. Deus abençoe o seu lar, a sua família, no nome de Jesus.